Olha, antes de você começar, nós vamos fazer agora o capítulo 1, a introdução da educação moral na escola. Preciso te alertar que você pode ir lá, clica, debaixo do vídeo tem as descrições, você pode clicar e baixar o livro digital, ou você pode ver como você pode clicar também e comprar o seu livro físico. Eu, particularmente, não consigo, tenho, mas eu adoro ter o livro físico. Aqui também não. De você poder manusear, de você poder olhar, você poder Fazer as marcar, fazer as anotações. suas anotações, isso é sumamente valioso, hein? Eu não consigo, porque eu acho que guarda, depois você volta, se precisar fazer alguma palestra, se precisar fazer alguma coisa, está lá, está anotado, está marcado, está as ideias que você tem daquele tópico. Então, assim, o livro físico eu não substitui para mim. Mas vamos lá, nesse vídeo nós vamos estar começando a falar sobre, o capítulo 1. Se você não leu, baixa ele digital ou faz a compra e pega ele físico, leia o capítulo, mas agora eu e a Sandra vamos conversar sobre o capítulo, vamos trazer outras ideias, trazer outras vivências para aprimorar. Então, não substitui a leitura do livro, tá bom? Aqui a gente vai conversar sobre o capítulo, mas não substitui, porque até as histórias que a gente vai trazer são outras abordagens, outras histórias. E lá você vai ver outros processos também, tá bom? Mas vamos lá. Sandra, quando você para aqui, eu já queria te perguntar o seguinte: eu tenho uma pergunta para você. Fala. Quais são os 5 componentes da anatomia moral? Eu não vou citar o nome do cara, que senão eu vou errar. Berkoit, Hã? Berkoit, Então, Berkoit. fique à vontade para você falar dos 5 componentes aí. Olha, não, só um pouquinho. Quando na minha, foi através do mestrado lá em Educação em Valores que eu conheci esse autor, eu não conhecia, Certo. tá? E também a questão Pughovina, quando ele fala da consciência moral, né? Porque educar em valores, a gente pensa que é educar valores, né? Que você seja mais solidário, que você seja mais honesto. E quando ele traz essa questão, né, Pughovina, a questão da consciência moral, nossa, eu falei assim, não, vai além de você só formar valores, você inculcar valores, você... E os valores a gente vai falar mesmo, a gente não aprende se a gente não vivencia, não é teórica. E a gente vai ver que esses aspectos que a gente vai trabalhar, a gente pode ver teoricamente, mas eles só passam a ser vida quando a gente começa que ele começa a transformar o nosso atuar. Então, aí, tá, consciência moral. E como é que eu faço para trabalhar a consciência moral? Né? Então, Berkoit, ele trouxe essa anatomia, né, da consciência moral. Como é que eu formo o ser humano para que ele tenha uma consciência muito mais clara, que ele seja mais ético, que ele seja, que se traduza em pessoas mais compassivas. Como é que eu faço, né? Para você poder transformar isso. Então, ele falou assim, não, bem, a consciência moral ela se forma através de alguns aspectos. Um deles é a conduta moral, né? A conduta, o nosso atuar. Como é que eu atuo? E o nosso atuar ele vai ser atuado em base ao nosso caráter moral, que vem o segundo aspecto, né? O nosso caráter e os nossos valores, que é o terceiro aspecto da anatomia moral, vão determinar como vai ser nossa conduta. Eles estão relacionados, hein? Todos esses aspectos estão relacionados. Outra coisa é o nosso racionamento, a nossa capacidade de pensar criticamente, né? E de poder tomar decisões mais claras, mais éticas, mas também o nosso racionamento vai ser em função dos nossos valores e do nosso caráter, tá? E ele vai determinar a nossa conduta também. Ele vai determinar. E, por último, e eu acho que é um dos fatores mais importantes, né? É a questão das nossas emoções. As emoções, elas determinam a nossa conduta, mas elas têm que ser também trabalhadas em base ao nosso pensar.
A gente não pode deixar se levar só pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. A gente tem que ter a capacidade de, quando surge uma emoção, usar a razão, né? Os que somos mais emocionais, a gente tem mais dificuldade de fazer contato com a nossa capacidade de pensar. Mas a gente precisa pensar antes de atuar, porque senão a gente acaba atuando sem pensar, e as consequências podem ser muito desastrosas, não só para a nossa vida, senão para a vida também das pessoas com as quais a gente convive, com as quais a gente trabalha, né? Então, a gente vai trabalhar no livro esses 5 aspectos: a conduta, o caráter, os valores, o racionamento e as nossas emoções, e a inteligência emocional. São os capítulos, para quem vai nos acompanhar, nós estamos no capítulo 1, que é a introdução. Aí os 5 pontos é o capítulo 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, cada item a gente vai trabalhar separadamente, é um capítulo para cada item que foi colocado. E outra coisa, Marcos, que é importante que eles saibam, que a gente fez uma diferença, né? A gente fez os primeiros capítulos direcionados para a escola, né, para os educadores, para o pessoal que trabalha, não só para o professor em si, mas para toda a pessoa que trabalha dentro da escola, tá? Porque não só forma valores, condutas, o professor, senão a pessoa que está... Todo mundo, né? Todos eles, inclusive limpeza, quem trabalha na limpeza, o porteiro, todo mundo dentro da escola é responsável por essa formação. Tá? E às vezes dá exemplo e dá condutas que inspiram os alunos, tá? Então também vai direcionado para todas as pessoas que estão dentro do âmbito escolar. E a segunda parte do livro vai direcionado para as famílias. Mas uma coisa que também a gente quer deixar claro bem do começo: o trabalho é conjunto. Escola, família, tá? Porque às vezes não, tem essa, não sei se aqui em alguns países ao qual eu trabalhei com educadores, tinha essa, né? É função de quem educar em valores? É a escola ou é a família? É dos dois. A família não pode deixar na mão da escola a educação dos seus filhos, tá? E a escola também não pode ficar ausente da educação em valores dos seus alunos, tá? É um trabalho conjunto entre as duas organizações tão importantes. E às vezes a falha de uma, por exemplo, eu lembro de casos, eu trabalhei em muitas escolas, eu trabalhei dentro da rede adventista, então a rede adventista ela traz muito aluno bolsista. Então você tem alunos que têm o patamar de pagar a escola particular, mas você tem alunos, por exemplo, que a mãe está fazendo uma faxina, ganha R$ 150 por semana. Entendeu? E que não tem condições de pagar. Tem condições de pagar uma escola. Mas uma através da de becas conseguem. E às vezes você tem alunos que vêm, não era por causa dos pais, é porque alguém, um avô, um tio, falou: não, estou levando para conseguir uma bolsa. E se você esperasse dos pais até educar alguma coisa, traz uma tradição totalmente detonada. Então, muitas vezes eu vi crianças se transformando por causa dos professores. Entendeu? Sim. Por exemplo, não, eu sou fruto de uma educação que, depois que eu fui para um colégio em Colatina, a minha vida ia para um lado. Depois que eu participei daquela escola, minha vida mudou por completo. Então, eu sou fruto de uma educação que ensina princípios e valores. Sim, não, eu acho isso tão importante. No caso, eu cresci dentro de uma família católica, muito praticante dentro da igreja, muito praticante. Eu comecei a trabalhar como catequista aos 12 anos, então eu fui incorporando esses valores de casa, mas também eu estudei em escola católica e também incorporei lá na igreja, na escola, esses valores, esses princípios. Depois fui trabalhar em escolas católicas, também trabalhando, dei classe de religião também, e eu acho que é tão importante a gente, na hora de trabalhar, e eu trabalhei com pessoas de uma classe média
alta, tinha gente também becada, tudo isso, e eu vejo assim, que a questão, famílias desestruturadas também, apesar de ter economicamente, né, tudo, né, com famílias desestruturadas, aonde aquilo que ele recebia na escola, nossa, era fundamental para ele, né? Às vezes os pais também querendo, aconteceu isso também, né? A gente viveu uma educação mais fechada, que você não podia fazer muita coisa, que tudo era pecado, que tudo era... E aí depois, não, eu não quero isso, eu vou dar liberdade para os meus filhos. Aí a gente foi ao extremo, né? E hoje, lamentavelmente, tem filhos que controlam seus pais, Sim. né? Então, que importante é a gente educar em limites, educar em respeito, tanto na escola como em casa, né? Tanto na escola como em casa. Então, a gente acredita realmente que esse livro pode contribuir bastante, Aí né? volta a bater numa tecla. Você que está assistindo com a gente, você vai ver duas realidades. Está vendo? A Sandra, tanto a família quanto a escola, juntou os dois para fazer uma tradição e um ensino. No meu caso, eu já vou do outro lado. A minha Sim. família era de um jeito, tá? E por causa da educação da escola, eu vi outras coisas e mudou por completo. Então, a minha família hoje é totalmente diferente da família dos meus pais. Então, por exemplo, Uhum. se você pega, mas diferente mesmo. Exemplo, eu estou casado há mais de 30, eu estou casado há 27 anos. Eu tenho dois filhos, estou casado há 27 anos. A minha mãe, ela, ela viveu vários relacionamentos, foram 5 casamentos e eu acho que mais uns 3 ou 4 relacionamentos fora do casamento, onde morou junto e tal. O meu pai, quando eu fiz 18 anos e fui conhecer meu pai, porque se separou da minha mãe com 2 anos, eu tinha, quando eu estava com 18 anos, eu acho que hoje eu tenho mais, porque eu não tenho contato com a família do meu pai, e nem com meu pai. Eu já tinha 10 irmãos, sendo que apenas 2 eram da mesma mãe. Então, ou seja, meu pai teve vários filhos, não educou nenhum deles com vários Uhum. relacionamentos. Então, assim, olha como que teve uma diferença gritante de um casal, né? Meu pai e minha mãe, a forma deles verem o mundo e por causa de uma escola, como que isso foi transformado. Então, o professor, ele pode sim transformar a vida e hoje eu paro para fazer algumas coisas profissionais dentro de casa e tal, e eu lembro dos meus professores lá em Colatina, e eu falava, eu consigo identificar, esse daqui me ajudou nisso, isso foi exemplo para isso, assim, Uhum. sabe? Então, é muito legal saber que a escola pode sim, trabalhando a parte de princípios e tal, transformar a vida de pessoas. E aí, eu já faço uma pergunta para você. Quando a gente entra no livro, no capítulo 1, ele tem a introdução e depois um subtópico é trazer um tópico do capítulo 1, são casos reais. Lá a gente traz alguns casos, mas eu queria trazer outros para a gente poder levantar. Então, Aham. o que você lembra de casos reais, bem-sucedidos de escola, implantando esses projetos, trazendo princípios e valores para os alunos? Como que você viu esses casos reais? Ó, eu acredito, eu vejo assim que tem não, muitos casos, né? Eu lembro de um projeto no Uruguai, né? Um projeto lá no Uruguai, aonde eles trabalhavam, né? Os alunos para formando, que tinha um espaço onde eles podiam discutir temas, né, que fossem, digamos, vivenciados na vida deles, é, trazendo pessoas que pudessem dar palestra para esses alunos, que pudessem encaminhar, que pudessem ajudar os alunos a enfrentar as próprias dificuldades, né, do dia a dia, da casa deles. Outras escolas que tinham, né, a horta comunitária, ajudando os alunos, né, a trabalhar a parte da gente cuidar, como vou dizer, o meio ambiente, né, de você saber que você pode, né, plantar na sua própria casa,
né? Aqueles alimentos, a questão da reciclagem dentro da escola, né? Porque muitas vezes eu vi crianças levando para casa olha, vamos começar a reciclar, porque lá na escola eu aprendi que se a gente recicla, a gente está fazendo alguma coisa para a nação. Eu comecei a reciclar assim. Eu levei isso para minha casa. Eu fui para o Uruguai, continuei reciclando lá no Uruguai. Voltei para o Brasil e continuo separando o lixo, porque eu acho que é uma coisa importante. Outra coisa que eu aprendi também, a gente sai na rua, né? E na escola mesmo, né? O lixo, o que a gente faz com o lixo? Né? O que a gente faz com o lixo? Eu guardo no bolso. Agora veio outra experiência, que ao final da sala, ao final da aula, tinha dois alunos responsáveis de deixar a sala ordenada, para que a pessoa que fosse limpar não tivesse que catar do chão a sujeira que os alunos mesmo tinham jogado. Então, eles eram conscientes de que eles não podiam estar jogando as coisas no chão, porque depois cada dia tinha um responsável de fazer isso. Né? São Entendi. alguns dos exemplos assim que vem na minha mente. Você citou limpeza, eu recordei aqui de uma época que nós fizemos um projeto. Aí o que nós fizemos para integrar? Nós pegamos, porque eu era o diretor, eu estava como administrador de uma escola, nós tínhamos 3 andares de escola e eram 60 salas. Então, nós tínhamos pessoas, eram 20, 20, 20 pessoas da limpeza, se eu não me engano. E era de manhã, à tarde e à noite. À noite tinha faculdade. Então, o que a gente fazia? A gente tinha os turnos e as pessoas trabalhavam ali. Então, nós tínhamos os setores. Aí, o que nós fizemos de projeto? Nós pegamos a pessoa da limpeza e eu ia nas salas dos alunos apresentando aquela pessoa para os alunos. Uhum. Então, quando eu falava assim, ó, se você pegar o chiclete e colocar debaixo, é ela que vai ter que ir lá raspar, porque vai ficar duro, ela que vai Vai ter que grudar. raspar para tirar o chiclete que você, no lugar de jogar lá, você colocou debaixo do... Aí os alunos não tinham mais aquela coisa assim, eu coloco aqui, não tem nada a ver, não. Tinha uma Não, porque cara, sim, sim, eles eles tinham criado um sabiam. vínculo, né, com a pessoa que ia fazer isso. E uma coisa que eu Muito bom. pedi foi para que essa pessoa da limpeza ela fizesse o seguinte: chegava na hora do intervalo, ela não ficaria, porque o pessoal da limpeza ficava escondido. Eu falava, não, na hora do recreio, tem o seu setor, você vai ficar cada dia na frente da sala de cada um deles. E você vai dar bom dia, boa tarde. Quando os alunos estiverem saindo, você vai cumprimentá-los. Por quê? Porque você vai estar mostrando para eles, estou entrando na sua sala agora. Estou limpando a Uhum. sua sala agora. Enquanto você está lá, vou fazer. Então, a gente fazia o pessoal da limpeza circular nos ambientes, fazendo ações simples, porque ele não ia limpar a sala porque estava cheio de bolsa, Aham. entendeu? Mas era um momento que ela ia lá para tirar um lixo. Não era para tirar, sabe? Não era Não, era o momento para. da limpeza, mas era um momento para criar vínculo. Então, a Sim, e gente. para ele ver essa conscientização, né? Para ele ir Isso. criando esse hábito de fazer E, isso. e eu lembro de projetos de um que ficou, assim, tem vários, né? Mas um que a gente fazia todo ano era a Semana da Cortesia. Hum. Então era uma semana inteira a gente fazia, aí os alunos votavam nos alunos mais corteses, mais amigos. Então a gente pegava a valorização dessas ações éticas de empatia, as pessoas que eram mais sorridentes, que elogiavam mais, que eram mais. E nós tínhamos a semana. Então, trabalhava-se aquilo no decorrer do ano, mas tinha a semana para coroar. Então, os professores votavam, o pessoal da limpeza, todos os professores e auxiliares, todo mundo votava. Então, você Uhum. ganhava, você tinha um menino, a menina mais cortês da escola, da sala. Então, era um momento, sabe, que a gente tinha no decorrer da semana, tinha uma aula que a gente juntava o grupo todo, que era o que a gente chamava de capela. E a capela é você juntar essa galera toda, e era uma aula, um local, um auditório, e você juntava todo o sexto ao nono, todo o ensino médio, todos os meninos de primeiro, hoje, né, de primeiro até o quinto ano,
da educação infantil. Então, assim, era educação infantil, ou era primeiro ao quinto ano hoje, ou sexto ao nono, e depois ensino médio. Ou seja, você trabalhava aqueles alunos e aquele momento era de coroação, entendeu? De mexer. Então, teve esse, eu lembro de uma escola pública que nós fizemos um projeto nessa escola pública, eu estava dando aula para o pós-médio. Era um curso de formação em técnico de informática na rede pública. E aí o que nós fizemos? Era público, não tinha dinheiro para fazer muita coisa, e a minha aula era de rede. Mas a gente não tinha como. Aí o que eu fiz? Eu fiz um projeto junto à sociedade, aonde a ONG conseguiu patrocinadores para comprar o equipamento, cabo, todo o equipamento para montar uma rede de computadores. Aí eu montei isso com essa galera. Eu fui com os alunos à noite em uma empresa. E sabe o que nós fizemos? Os alunos do curso técnico, esses alunos montaram a rede dessa empresa. E Nossa, da que legal. ONG, ou seja, os nossos alunos, eles estavam na prática vivenciando não só a montagem da rede, mas eles estavam vendo como você fazer todo um processo ali, porque a empresa, a ONG, não tinha dinheiro para comprar. Então, as outras empresas patrocinaram a compra e os alunos foram, não pagou um centavo, porque os alunos foram para lá, e eu fui junto. E eu olhei tudo, verificamos, então nós fizemos a montagem física da rede, a configuração, nós ficamos lá 3 horas à noite. No lugar dos alunos irem para a escola, eles foram para essa empresa, e nós montamos tudo. Então, nós montamos o projeto na sala na aula, e depois fizemos como se fosse uma visita a essa ONG, só que a gente não foi só para conhecer, a gente foi para montar a rede. Montamos a rede toda, o servidor, tudo, todos os alunos. Então, assim, a sala tal foi o aluno A, B e C. A outra sala foi o aluno C, D e E. Entendeu? Então, os alunos, nós montamos, cada um montou a sua parte, sabia o tanto de cabo, parafuso, tudo que ele precisaria para montar a rede naquela sala. Aí trouxe, aí a gente montou tudo. Depois a configuração, cada equipe pegou a sala e o computador que ia configurar. No final, tudo rodando bonitinho. Então, assim, esses projetos, onde você pega a pessoa e faz ela viver na prática, mas viver olhando o outro, respeitando o outro, aceitando a opinião do outro, porque era um momento de construção, mas ali você tinha, na sala do pós-médio, você tem um cara de 40 anos, você tem um jovem de 17 anos, você tem um outro que tinha gente que estava fazendo ensino médio e estava com a gente no curso de formação. Não, e aí, um aspecto eu acho que importante aí também, deles puderam ter vivenciado como aquelas matérias, tá? O conteúdo teórico das matérias foi possível colocar em prática, porque precisaram de matemática, precisaram de muitos aspectos para poder fazer isso, para poder montar essa. Então, olha que experiência mais enriquecedora, né? De ver o conteúdo teórico que às vezes o aluno acha que é tão pesado, que não vai servir para nada, colocado em prática. Até para fazer uma horta, né? Até para montar uma horta, você vai utilizar aspectos das outras disciplinas que você acha que às vezes é teórica. Né? Que importante é fazer o aluno vivenciar. E tem muitos exemplos como esse E que eu você acho traz. legal que você pode trazer, nesses casos que você citou e no que eu estava falando, não é só o conhecimento, que eles tiveram que escutar o outro, Sim, eram sim, idades habilidades, né? diferentes, Habilidades que eles tiveram que pôr em prática aí. tinham valores diferentes. Por exemplo, você tinha dentro da sala, eu lembro que a gente tinha cristão, você tinha gente que era matriz africana, pessoas que pensavam diferentes, sabe? Totalmente diferentes, vestiam diferente, mas ali estavam fazendo um projeto e eles estavam vivenciando valores diferentes, culturas diferentes e outra, estavam atuando para o bem da comunidade, porque eles estavam ajudando Isso. uma ONG que ajudava a comunidade. E por ter um objetivo comum,
muito maior do que eles mesmos, eles puderam vivenciar e aprender na prática a vivência da tolerância, do respeito, né? Que hoje em dia a gente tem tantos exemplos de que falta isso, né? Quando a Sim. pessoa pensa diferente que a gente, é de uma religião diferente que a gente, torce por um time diferente que o nosso, participa de um partido político diferente do nosso, a gente vê tantas coisas assim que é a intolerância. Então, quando você traz esse exemplo, olha que concreto, né? A diversidade é você ser tolerante, é você respeitar a maneira diferente das pessoas e se unirem por algo muito maior do que nós mesmos. Eu queria que a gente falou sobre os casos reais, eu queria entrar agora, na sua opinião, a gente entrou, o próximo item seria a importância da educação moral na formação de cidadãos responsáveis e éticos. Como é que você vê Uhum. isso? Como é que você vê isso dentro da escola? O que você poderia tirar e contribuir para a gente aumentar mais para quem está lendo essa parte da importância da educação moral? Ó, eu considero que quando a gente, dentro da escola, a gente vai fomentando, né, aspectos que possam moldar, né, o caráter, que possam mudar a maneira de ser, a conduta das pessoas, a gente está ajudando concretamente, né, para que exista esse mundo melhor, que deixa de ser utopia, quando a gente vê casos concretos, e a gente cria esses casos concretos através dessa educação que fomenta essa formação de caráter, essa formação da conduta dele, dos valores postos em prática, não só teoricamente, dele aprender a pensar criticamente e não ir seguindo o pensamento dos outros, os exemplos dos outros, né? Então, que ele é capaz, quando chega para ele esses desafios de internet, que no final colocam em risco a vida dos adolescentes, né? A gente vê muito casos disso que termina em tragédia. Ele vai ser capaz de dizer, não é porque os outros fazem que eu vou fazer, mas eu preciso ensinar isso para ele dentro da escola. Eu Sim. preciso estar mostrando para ele isso. A outra coisa também, quando ele se sente frustrado, quando ele se sente estressado, tá? O que ele vai fazer com isso? Então, a escola, ela tem que ajudar o aluno a lidar com o estresse das provas, das tarefas que eu tenho que entregar, das cobranças, né? Que vem, às vezes excessiva, né? Que tem que tirar 10. Nós aqui no Brasil, a gente não tem o sistema de abandeirado, né? O sistema de abandeirado, a Argentina usa muito o sistema de abandeirado. Abandeirado é a pessoa que tem nota 100, tá? Vai ser a pessoa que vai num evento, numa atividade, levar a bandeira do país. Nós, Sim. no Brasil, a gente não tem esse sistema, tá? Que, por um lado, nossa, eu vou me esforçar para tirar, né, 10, para ser aquele aluno exemplar, para poder levar a bandeira. Por outro lado, vai criando, nossa, você não foi abandeirado, a competição, né, entre um e outro. Então, uma coisa é a gente realmente, você não tirou 10, você tirou 9. Não, não vale porque você não tirou 10. Né? Então, a gente tem que ajudar o aluno a lidar com essas demandas, o estresse mesmo da vida, que é normal e natural. E aqui o estresse, se a gente vai estudar mais, tem o estresse bom e o estresse não bom. O estresse bom é aquele que faz a gente se mover, levantar às 4 da manhã, porque a gente tem alguma coisa para fazer, né? E a gente não consegue ficar lá parado. Então, você se sentir um pouco estressado não está mal. O estresse mal que vai ocasionar problema na nossa vida é aquele que é muito maior do que a minha capacidade de resposta. E aí eu não vou conseguir responder e eu posso acabar ficando doente, né? Então, a escola tem que lidar, tem que ensinar. Então, hoje em dia, é fundamental a gente ensinar esses valores. A gente vem também
numa questão de a gente fala do antivalores, a gente critica os políticos, né, que são corruptos, a gente tem exemplos claríssimos, né, de desvio público de dinheiro, mas e o que a gente está fazendo no nosso dia a dia com relação a isso? Quando eu vou no mercado e a moça do mercado, né, a atendente me dá R$ 10 ou R$ 1 que seja, a mais de dinheiro que não me correspondia, o que eu faço? Eu sou capaz de ir lá e devolver o troco para ela? Tá? Eu devolvo o troco ou eu guardo no meu bolso? Eu entro no ônibus e não pago o ônibus, né? E saio correndo. Então, a gente vê exemplos claros, grandes, a gente pensa que corrupto é só aquele que rouba grande. Não, nós também podemos ser. Então, é fundamental, se a gente quer uma sociedade melhor, se a gente quer fazer alguma coisa de diferente nesse mundo que está dando tanto exemplo, guerras, né, por falta de compreensão, né, por interesses econômicos também. Então, se a gente não fizer alguma coisa para continuar formando pessoas íntegras, pessoas que realmente pensam mais nos outros do que só em si mesmos, tá? E eu coloco só em si mesmo porque não adianta nada eu pensar nos outros e não pensar em mim também. Tá? O cuidado com os outros começa com o cuidado por mim mesma também, né? Então, eu acho fundamental, é sumamente importante a formação de cidadãos responsáveis e éticos no nosso dia a dia. Eu achei legal que aqui a gente coloca os dois. Eu lembro aqui, né, dentro do capítulo, fala de para imaginar uma sociedade, uma escola que não seja ensinada. Eu lembro que eu participei dessa experiência. Eu entrei numa escola muito complicada. Para você ter uma ideia, eu fui roubado por um aluno da escola. E era uma escola que muito pesada, assim, um clima muito pesado, né? E você via que os ambientes eram pesados, as conversações eram pesadas, era uma escola que não conseguia ensinar. E do outro lado, eu tinha escolas que ir para a escola me fazia bem, porque a escola trazia coisas para benefício. Por exemplo, agora, uma coisa que passou. Por exemplo, eu estou aqui, mas está aqui, ó, tá o logo, opa, o logo está aqui, Aí. ó, beba Uhum. água. Então, ou seja, é um local onde, primeira experiência que eu tive em 95, minha esposa trabalha hoje em uma dessas escolas, mas assim, você vai ver a escola o tempo todo trazendo algo para a vida, para pôr na Uhum. prática, né? Então, beba água, faça isso, faça sempre motivando para a pessoa estar Seja mais próxima. solidário, né? Seja solidário com aquele que Exatamente, precisa mais, exatamente. E eu lembro, né? tem uma frase aqui, para quem está no livro, está na página 20, que eu queria destacar essa página. Então, eu coloquei Uhum. aqui para mostrar, que é essa daqui, ó. Imagine um aluno que aprende sobre a importância da empatia na escola e em casa encontra um ambiente que valoriza essa virtude. E eu lembro disso daqui, e aí fala, né, quando os professores e pais trabalham juntos nessa jornada, o impacto na formação de cidadãos é muito mais significativo, foi o que você comentou. Na minha vida não Sim, teve os dois juntos, na sua teve. E aí eu lembro de um caso que foi o seguinte, que me chamou bastante a atenção. Eu era diretor de uma escola e chegou um pai, a forma física dele me assustou, porque era um cara forte, com a cara fechada, uma camisa regata bem coisa, todo tatuado, assim, totalmente diferente, porque era uma escola cristã. Não tinha nada a ver. uhum. E ele entrou na escola e eu não sabia quem era aquele cara. E ele com a cara fechada. E eu achei assim tão estranho, sabe? E aí o que acontece? Fui conversar com ele e ele começou a dizer assim: eu vim aqui porque eu sou o pai da menina, falou o nome da menina, a menina tinha 5 anos, era nossa aluna, e ele falou: eu vim aqui porque eu queria entender como é que vocês ensinam, como é que vocês estão, coisa, porque minha filha agora, ela fala que a gente, na hora de comer, ela agradece pela comida, ela quer que a gente faça oração pela comida, ela fala que a gente tem que ser grato porque tem pessoas que não têm 5 anos.
E ele falou bem Aham. assim, quem escolheu a escola não fui eu, foi minha mãe. E eu queria, aí a primeira parte parecia que ele estava vindo para brigar com a gente, porque a gente estava Aham. ensinando as coisas. Depois ele parou, ele virou para mim e falou bem assim, ó, mas tem um detalhe. Ela mudou tanto, ela está mudando tanto, e ela está mostrando essa coisa de ser mais amoroso, mais empático. 5 anos. E ele começou a falar assim, a gente, como família, está mudando por causa dela, eu e minha esposa. Então, nós tomamos uma decisão. Nós não temos nada a ver com o cristianismo, a gente nunca orou, a gente nunca fez uma oração, nunca fez... mas agora a gente está querendo entender, porque está fazendo tão bem para ela, que nós vamos fazer o seguinte, ela vai estar vivendo isso até os 18 anos. Depois dos 18 anos, ela decide, como nós decidimos a não sermos nada, mas até os 18 anos ela vai ter contato com essa parte de princípios, valores, de uma educação mais cristã. Nós estamos gostando do que nós estamos vendo. Então, eu estou vindo aqui para agradecer, mas eu estou querendo entender para poder ajudar no desenvolvimento dela, porque a gente viu o tanto que ela está sendo amorosa, quanto ela cresceu nisso com os outros. Então, Uhum. eu queria encerrar essa parte que a gente está fazendo, uma parte de introdução, os próximos É, capítulos são bem práticos, mas eu acho que é bem legal essa parte de você ver sim. a importância da transformação no indivíduo, né? Fica à Sim, vontade. não, e não, é só esse exemplo que você traz, nossa, que importante, né, desses pais que tenham essa capacidade de ver, né, a transformação na filha delas, e ainda que não entendam e que não seguem essa mesma linha, respeitam e permitem, né? Lá no Uruguai, eu lembro que eu fiz uma vez, eu fiz uns cursos sobre como educar em valores, né, numa sociedade plural, e o professor que deu lá, né, a palestra, ele dizia, se a gente quer aprender, né, se a gente quer que a pessoa jogue basquete, ela vai precisar ter contato com o basquete, ela vai precisar tocar a bola, ela vai precisar aprender, ela vai precisar ir na quadra. A mesma coisa os valores. Eu preciso ensinar os valores. Se eu não ensino os valores, a pessoa não vai aprender, tá? E aí, nesse caso, não foi na família, foi na escola que ela aprendeu, né? E que importante que ela conseguiu levar. E as crianças, como vamos dizer, elas educam nós adultos, né? Sim, Elas fazem com que nós adultos tenhamos contato com coisas que hoje em dia, pelo nosso racionamento, a gente não faz contato. Então, escutem as crianças. E, de acordo com aquilo que a gente foi falando, eu lembrei de algo que dizia Viktor Frankl, né, o fundador da logoterapia, um psiquiatra austríaco. Ele dizia que nós estamos... o ser humano ele está condicionado, tá? Pelas experiências, pela família, pela história dele, mas ele não está determinado. isso aí. Tá? Ele não está determinado. Então, aí o Marcos trouxe vários exemplos disso, a mesma coisa, né, também, pessoas que cresceram dentro de uma formação cristã podem hoje não estar fazendo nada nessa linha, porque tomaram decisões. Teve gente que cresceu, e a gente fala muito disso, né, com relação ao pessoal que seja do esporte, né, principalmente do futebol, que quando eles passam a ser craques, eles passam a ganhar fortunas, né? E você vê, eu venho o exemplo do Maradona na cabeça, né? Uma pessoa humilde que nasceu num bairro pobre lá em Buenos Aires, que cresceu, que chegou a ser um ídolo e fez destroços com a vida dele, a nível pessoal. A nível pessoal. Não foi a fama que levou ele a tomar Sim, as decisões que ele tomou. Assim como a gente tem jogadores no Brasil, que a gente vai falar, são craques excepcionais e que, como exemplos de vida, não são exemplos de vida, porque tomaram decisões que afetaram a vida deles e afetaram a vida dos outros. sim. Mas eles tomaram a decisão. Não foi porque ele nasceu num bairro pobre, que ele nasceu numa favela do Rio de Janeiro, que ele terminou a ser um marginal. Não.
tá? Assim como tem gente que nasceu em família rica e que hoje é marginal, Sim. tá? Que hoje é marginal, que hoje não vive valores, tá? Por quê? Porque ele tomou decisões na vida deles, tá? Então, nós como educadores e pais, e os que são pais, lembrem disso. Os nossos filhos, a nossa história condiciona a nossa vida, mas não determina. Nós temos a liberdade última de decidir como atuar frente ao que acontece na nossa vida. Isso é outra ideia forte do pensamento do Viktor Frankl, hein, da logoterapia. Nós somos livres para decidir como atuar frente às coisas que acontecem na nossa vida. E esse livro também mostra isso, tá? Quer deixar para vocês que é importante você estar trabalhando e fomentando essa educação em valores para que a gente realmente tenha, né? Nem que seja uma sementinha no coração de cada pessoa para ele ser a mudança que ele quer ver no mundo. Isso é outro pensamento de Gandhi, né? Show. Sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo. Então, começa em casa, começa na escola. Então, olha a importância que nós temos na educação das pessoas. Os próximos capítulos, nós vamos estar conversando, você vai ver uma parte prática, essa foi uma parte de introdução a todos o livro, né, todos os conceitos. Então, vamos ficando por aqui. E no próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre o capítulo 2, primeiro passo, a parte de conduta moral. E aí a gente se encontra lá. Beleza? Obrigado, Sandra. Vamos continuar.